Esta semana, a Lei Maria da Penha completou 12 anos de existência. Ela foi criada com o objetivo de punir com mais rigor a violência contra a mulher. A lei faz uma justa homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes. A biofarmacêutica, que sofreu agressões do marido durante anos, mudou a legislação de proteção à mulher em todo o país. Mas apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer. O Brasil está entre os países com maior índice de feminicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estamos na 5ª posição entre as nações. Só em nosso estado, nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 10 mil casos de agressões de violência doméstica foram registrados. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 10 desses casos, Lana, acabaram em morte. E claro, a violência contra a mulher é o nosso assunto de hoje. Entra na roda que o programa está começando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a sociedade, que é a violência contra a mulher. A violência, ela atinge mulheres de diversas etnias, de diversas classes sociais e em diversos locais do país. Então é urgente que se fale sobre esse assunto porque é um problema social grave. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo 2 grandes mulheres aqui com a gente. A delegada Rena Gomes, do Departamento de Polícia, especializada no atendimento, na proteção de grupos vulneráveis, e também a Camila Silveira, que é da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, do Gabinete do Governador. Sejam bem-vindas. É um grande prazer ter vocês aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre a Lei Maria da Penha, que esta semana está completando 12 anos. Eu queria que a doutora Rena falasse o que mudou com essa lei. Bem, a Lei Maria da Penha, ela foi um divisor de águas na proteção das mulheres brasileiras, Anteriormente à lei, não se tinha a efetiva responsabilização do agressor. O agressor era conduzido a uma delegacia de polícia juntamente com a vítima, era feito um termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, o agressor retornava para casa junto com a vítima. Eu tive a oportunidade de ir nas delegacias, fiquei 11 anos à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, antes da vigência da Lei Maria da Penha, de boletins de ocorrência que a vítima relatava que foi à delegacia, foi feito um TCO e retornou para casa e foi novamente agredida. Então, com a Lei Maria da Penha, isso não ocorre mais. A possibilidade de prisão imediata do agressor, do não retorno do agressor ao mesmo local onde a vítima está. Por isso que é tão importante que haja denúncia e que se mantenha, também. Sem dúvida nenhuma, É importante que a vítima não só vá à delegacia, que faça a denúncia, mas que dê seguimento a essa denúncia de forma efetiva para que a justiça, todos os órgãos que trabalham na rede de enfrentamento à violência possam agir e para que ela possa realmente ter a defesa de seus direitos e a quebra do ciclo de violência. Mas a Lei Maria da Penha foi realmente um divisor de águas, Camila, Rena? Porque justamente isso. Imagina, você está sendo agredida, você vai na delegacia junto com o agressor, você volta com ele para casa, desestabiliza completamente uma pessoa que já está completamente vulnerável àquilo, E é muito grave, porque geralmente a agressão ela pode se tornar mais grave ainda. E o risco para a vítima dela retornar para casa com o agressor é muito maior ainda. E como é que funciona? Existe acompanhamento? Sim, após uma ocorrência, digamos assim, de uma situação de flagrante, a vítima e a polícia militar leva a vítima até uma delegacia de polícia. Nesse momento, a delegacia ela toma inicialmente alguns procedimentos, principalmente da responsabilização para o agressor. A vítima também ela vai ser encaminhada a um centro de referência. Em conjunto com esse atendimento, o Poder Judiciário ele vai avaliar uma possibilidade de medida protetiva à vítima para resguardar a sua integridade física, dos filhos, enfim. O Ministério Público ele atua de forma conjunta para garantir esse direito da vítima. Ela também é encaminhada a uma defensoria pública para que ela possa, além da situação de violência, ela tem amparado outros direitos que envolvem o rompimento do relacionamento, como a separação judicial, o divórcio, a pensão alimentícia dos filhos, enfim, A Lei Maria da Penha, ela traz um sistema de proteção do direito das mulheres. Então, por isso que ela foi realmente um marco na proteção
a vida das mulheres brasileiras. Mas tem um tempo, Rena, porque, por exemplo, fico pensando assim, né? A mulher agredida que chega à delegacia, ela... possivelmente ela já tem um histórico, até o momento que ela cria coragem de ir até a delegacia. Qual é o amparo, digamos assim, que ela tem? Ela vai, estou sendo agredida. Qual é o tempo, né? Como é que funciona a coisa toda de proteção? Ela chega lá, mas aí ela vai voltar para casa ou já tem uma medida preventiva, assim, de apoio? Bem, quando a vítima chega à delegacia, a primeira coisa que ela vai fazer é ela denunciar, né, narrar a violência. Nesse momento, a policial ela tem que avaliar, é necessário que a polícia coloque aquela mulher em proteção. É importante avaliar se ela tem condição de retornar para casa. Se ela não tiver condição de retornar para casa, ela já vai ser encaminhada a uma casa-abrigo através da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Automaticamente, a polícia já vai trabalhar na elaboração do procedimento policial para pedir a prisão do agressor. Ao mesmo tempo, a medida protetiva vai ser encaminhada para o Poder Judiciário deferir aquela medida. O Ministério Público ele já tem que estar garantindo também que essa mulher ela tenha acesso, né, à justiça de forma rápida e célere. Então, assim, a coisa, na verdade, é um sistema de proteção à vítima, né? Todos os órgãos, eles têm, da rede de enfrentamento, ele tem o seu papel de proteção imediata à vítima. Claro que a primeira coisa que a CIA vai avaliar, né, é a possibilidade dela retornar para casa após a denúncia. Ela tem que estar no local em segurança. Ela vai ser orientada, ela vai ser, na verdade, explicada como é que vai ser o procedimento a ser adotado. Claro que cada mulher, né, tem o seu tempo, existem vários fatores, né, que envolvem a violência doméstica e que o que cabe aos órgãos de enfrentamento à violência é dar esse suporte à vítima, é dizer como ela pode caminhar, é dizer que nós estamos dispostos a caminhar com ela para o rompimento desse tipo de violência. Às vezes acontece de uma forma muito rápida, de uma forma célere, na primeira denúncia da vítima. Outros é um percurso, mas é importante que a vítima saiba que toda vida que ela precisar voltar, ela vai encontrar pessoas, né, dispostas, órgãos dispostos, emanados para trabalhar nessa quebra desse tipo de violência. Para que se sinta segura. E as políticas públicas aí, ela tem uma grande importância nesse enfrentamento contra a violência. Não é verdade, Camila? Com certeza, né? A Lei Maria da Penha obrigou tanto o Estado, governo federal, município e o próprio Estado a construir uma rede de proteção e oportunidade para essas mulheres. Porque a gente está falando aqui, a doutora Rena explicou muito bem sobre a área da segurança pública, que é essa questão relacionada à delegacia. Mas a gente também tem que contar, por exemplo, com alojamentos, a gente tem que contar com as casas de passagem, a gente tem que contar com as casas-abrigo, que são sigilosas, a gente tem que contar e estar preparado, por exemplo, para a autonomia econômica dessa mulher, porque quando a gente fala de ciclo de violência, né, e quando a doutora Rena retrata que cada uma tem seu tempo, porque a gente coloca que quando a gente tem 1000 casos de violência contra nós mulheres, a gente tem 1000 casos diferenciados. Então, a gente tem uma mulher, a Camila do Bom Jardim, que tem 4 filhos, mas a gente pode também ter a Maria da Aldeota, doutorana, que mora numa outra condição financeira daquela da Maria. Então, que nível de suporte nós podemos dar para essas mulheres? Então, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar de atendimento, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. A gente tem um Ministério Público hoje fortalecido, com 5 promotores, uma Defensoria Pública que também está fortalecida, Tribunal de Justiça, né, com as varas. A gente tem todo um processo de formação da autonomia econômica. Hoje a gente tem o GAV, né? Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira, hoje, como nós chamamos, assim, carinhosamente, é o nosso Complexo Maria da Penha, né? É aquele complexo que vai dar toda e qualquer oportunidade para que as mulheres rompam esse ciclo de violência. Hoje, nós só não temos dentro da casa a área de atendimento médico e a área da perícia, que são também outros braços, né? Outros braços do eixo de enfrentamento à violência, que lá na perícia, que inclusive tem um núcleo especializado só de atendimento às mulheres e adolescentes em situação de violência. E a gente queria só lembrar uma coisa que é muito importante. A Lei Maria da Penha, ela não nasce para separar os casais,
né? A gente precisa dizer isso para a sociedade. Ela nasce para romper o ciclo de violência, porque a abertura de um inquérito policial, de um boletim de ocorrência, estar com a medida protetiva não significa a separação do casal, mas o rompimento daquele ciclo que o casal está vivendo. E a gente sabe que onde tem uma mulher sendo violentada, a gente também tem crianças violentadas, nós temos uma família adoecida. Por isso que o Estado, ele precisa garantir todo esse processo e essa elaboração da política pública. Tem um acompanhamento psicológico dessa família? Sim, porque não é só da família, né? A gente prioriza o atendimento da mulher, sempre, né? Sempre nós vamos priorizar. Então, ela tem lá dentro da casa assistente social e psicólogas que podem apoiar. A gente também tem uma brinquedoteca, né? Para as crianças permanecerem enquanto a mãe está fazendo a denúncia. Hoje, a Casa da Mulher Brasileira tem uma entrada exclusiva daquele agressor quando é pego em flagrante, a vítima entra por um outro espaço, é um espaço completamente humanizado, né, para que essa mulher ela possa se sentir acolhida, porque o nosso papel, meu e da doutora Rena, é apoiar, acolher e libertar essas mulheres do ciclo de violência. Porque até chegar ao momento onde ela vai denunciar, significa que ela passou todo um processo extremamente difícil, então ela precisa bastante ter esse acolhimento, que justamente com a Lei Maria da Penha, eu acho que abriu essa porta de acolhimento. Ou não, né? Camila, porque às vezes a mulher no primeiro tapa, ela já vai para a delegacia. Às vezes ela passa 15 anos, por exemplo, sofrendo essa violência. E às vezes ela assiste esse programa aqui, formado, montado, construído por mulheres, e enxerga as mulheres empoderadas e diga, opa, eu posso sair desse ciclo de violência. Então é por isso importante, por isso que esse assunto ele tem que ser dito e refletido a todo momento e a toda hora, Está né? sempre em pauta, né? Porque quando eu te perguntei sobre a questão desse apoio psicológico à família, é porque com a violência doméstica, a mulher sofre, mas toda a família sofre também, inclusive as crianças. Existe, ultimamente, infelizmente, os crimes estão acontecendo assim, ele agride a mulher e depois se mata. E como é que ficam esses órfãos da Maria da Penha? Né? Então, assim, eu acho que como é que se trata? Vocês pensam como se trata essa situação? Com certeza, né? Acho que o que a gente... Primeiro, só enfatizar uma coisa que é importante, essa lei, ela nasceu da luta do movimento de mulheres. Ela foi formada por diversas mãos. Mulheres sonharam em romper esse processo de ciclo de violência. E eu acho que o que mais essa lei, ela diz, é para a gente identificar esse agressor. Colocar esse agressor em xeque para que ele possa ser preso ou coisa do tipo. Mas a gente também tem que enxergar que tem uma nova conjuntura dessa lei, que são esses órfãos, né? Quem vai ficar à guarda dessas crianças, né? Como vai ficar a vida estrutural dessa criança. Então, por isso que entra o tribunal, o papel do Tribunal de Justiça, que é de julgar e punir também esse agressor, né? Para que a gente possa também, porque as mulheres que foram assassinadas, tiveram suas vidas ceifadas, elas também têm direito à memória, à verdade e à justiça durante todo esse processo. Depois que o processo acontece, né? Que o agressor é preso, por exemplo, aí ele teve a pena dele estipulada, por exemplo, 3 anos, né? Quando ele vai sair um dia, né? Quando ele sai, continua um acompanhamento também desse caso? Bem, a lei, ela faz essa previsão de forma expressa, né? O agressor doméstico, ele também tem que ser tratado para que ele volte a não reiterar as suas ações delituosas, né? Infelizmente, o agressor doméstico é um agressor diferenciado, né? Ele é um agressor que, embora, né, há uma necessidade, né, que ele seja preso e responsabilizado pelos seus atos contrários às leis, é o pai, é o ex-companheiro, é o ex-marido. Então, é necessário, a lei traz essa possibilidade de que o agressor precisa ser ressocializado para que ele não volte a praticar esse tipo de ato. Então, infelizmente, né, apesar de 12 anos de vigência da lei, a gente ainda não tem esse grande atendimento ao agressor. É necessário caminharmos nesse sentido para que a gente consiga realmente que a lei ela se efetive em todas as suas esferas. Porque as nossas urgências ainda é o rompimento imediato às mulheres. Proteção ainda à vítima. Proteger a vítima. Porque a lei tem 12 anos, mas é uma lei nova, né? Sim. Então, E ganhamos mais um agora em 2015, que é do feminicídio. Sim. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Olá, estamos de volta hoje falando sobre um tema importantíssimo,
que é a questão da violência contra a mulher, e aqui no programa com a gente, a delegada Rena e a gestora Camila, tudo bom? Então, eu queria começar esse bloco falando sobre a lei de 2015, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que é o feminicídio. Como é uma lei nova, as pessoas ainda não conhecem bem a respeito dela, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o feminicídio. Bem, o feminicídio ele foi mais uma ação afirmativa na proteção dos direitos das mulheres. É um homicídio, na verdade, é quando se ceifa, né, a vida de uma mulher, e esse crime ele é em razão da situação, da qualidade de ser mulher, né, em situação de violência doméstica, porque nós percebemos na nossa atividade prática que não basta, infelizmente, o agressor que comete um crime dessa natureza e ceifa a vida de uma mulher, com extrema violência, é com extrema crueldade, é como ele quisesse exterminar efetivamente a vida daquela mulher. Então, o homicídio, né, comum, ele não poderia, ele tinha que ser tratado de uma forma diferenciada, com a gravidade, com a periculosidade da ação do agressor. Então, essa veio a lei do feminicídio, né, para exasperar essa pena, ou seja, a pena é bastante aumentada, não é igual à pena de um homicídio comum, né? É um crime qualificado. Ela tipificou, justamente, né? E tornou hediondo. Sim, ela é um crime hediondo, ou seja, ele não vai ter direito à progressão de regime, enfim, né? Existem várias situações mais gravosas para quem comete o crime de feminicídio. Porque como a Rena estava falando e eu estava lendo, né? Esse tipo de crime, ele não é tipo o homem que dá 3 facadas na mulher, dá 29, dá 29. Não dá um tiro, é na genitália. Então são crimes de ódio mesmo. Inclusive os próprios relatos da nossa perícia forense, essa crueldade que essa tortura, que inclusive é antes da morte, né? Ela às vezes é queimada, viva, a gente está falando de torturas, de tortura psicológica. A gente inclusive está acompanhando um caso nacional, que é o caso da Tatiane, que você olha a série de tortura que as gravações mostram hoje, os tapas que ela leva, a perseguição dela, ela sendo arrastada dentro do elevador, agredida, né? Então, assim, uma série de torturas que essa mulher leva e acaba tendo sua vida retirada por esse agressor. Não, você trouxe a Tatiane em pauta aqui, eu gostaria de colocar também, por exemplo, 15 minutos antes de acontecer da morte dela, ela gritou por socorro, os vizinhos escutaram e ninguém foi acudir. Então, assim, aquela história, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, até que ponto isso é possível? Porque, assim, você podia ter salvado a vida de uma pessoa? Com certeza. Não é só, é uma obrigação, né? Na verdade, é um dever legal. Existe o dever de evitar o resultado. Então, as pessoas têm que começar a entender que elas precisam, sim, hoje a lei, ela desmistifica isso, né? Em brigas de marido e mulher, a gente tem sim que se importar, de que intervir para evitar mal maiores. Eu tive aqui, durante a estada na Delegacia de Defesa da Mulher, N casos que poderiam ter sido evitados pela simples intervenção de uma pessoa. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo, né? A sociedade tem que lutar, a sociedade tem que intervir, jamais acatar esse tipo de violência. Nós observamos que a violência, ela é gradativa, né? O que nós observamos é que começa com uma ameaça, começa com uma pequena lesão corporal e, se não houver a denúncia, se chega sim a um homicídio, a uma violência, a um feminicídio, a uma violência mais grave. O agressor diz: olhe, se você for me denunciar, eu vou te matar, a violência vai ficar mais grave. Mas estatisticamente, nos casos concretos que nós observamos, quando há denúncia e o segmento da denúncia e que a mulher aceita toda a rede de enfrentamento, essa violência retroage. Claro que nós não podemos dizer que não há 10% dos casos que vai chegar a uma violência maior, mas cabe sim à polícia, aos órgãos de enfrentamento, a proteger essa mulher para evitar um mal maior. Então, da mesma forma que eu digo, se não há denúncia nos casos que a gente observando os casos que se chega a feminicídio, quando nós observamos 70% a 80% dos casos dele, não houve a primeira denúncia da mulher. Ou se houve a denúncia da mulher,
não houve o segmento dos procedimentos legais de intervenção da conduta do agressor. Então, o que é que nós observamos? O que é que nós afirmamos? Denunciar sempre, confiar nos órgãos para que você possa realmente, conjuntamente com todos esses órgãos, romper o ciclo de violência. E a sociedade também ajudar nisso, né? Não é fácil. A sociedade também tem que entender, né, que ela precisa sim dar a mão a essa mulher, que isso não pode ser visto como vergonha, né, que a mulher precisa sim de um apoio para se libertar. Existem muitas questões que cercam a mulher que é vítima de violência. Por exemplo, a dependência afetiva, a dependência econômica, porque o agressor tira a possibilidade da vítima de poder estudar, de poder trabalhar, porque assim ele consegue dominar mais, assim ele consegue impor mais a violência. Então isso cabe todos os órgãos, principalmente, estar nesse processo para que encaminhar essa mulher, para que ela tenha uma perspectiva, né, de se manter, de uma autonomia econômica depois da denúncia da violência. Você falou sobre essa questão da gente saber ligar e saber informar melhor o que está acontecendo no caso da violência contra a mulher. É super importante que as mulheres elas tenham confiança no CIOPS, né? Elas disquem o 190 em risco iminente de morte, ao estar sendo agredidas. E o mais importante é isso, a gente falava da sociedade, é a gente poder contar com a sociedade para isso. Então, ao ligar para o CIOPS, a gente precisa, né? Essa pessoa que está ouvindo, a sua vizinha ser agredida, ou está ouvindo dentro do quarto, uma pessoa da sua família sendo agredida, ela explicar direito o endereço, a rua, o local de onde eles estão, o que está acontecendo, explicar também para a polícia a gravidade da situação, porque a gente também não pode só ligar dizendo, eles estão brigando, falando alto, discutindo. A gente precisa também ter essa percepção. E, óbvio, né, essa história que a doutora Rena bem enfatizou, em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. Então, nós precisamos ser mais enfáticos no processo da denúncia, denunciar. O CIOPS hoje tem uma central toda à disposição para isso. A gente tem os GAVs, né, que são os grupos de apoio às vítimas de violência. Então, hoje, em 9 unissegs, e também contam hoje também com um aplicativo, que é o Amigave, que são para aquelas mulheres que têm medidas protetivas e elas imediatamente, ao acionar esse dispositivo, manda mensagem para a central do CIOPS, a polícia mais próxima, para que a gente possa localizar essa vítima e tentar romper o processo de ciclo de violência que ela está vivenciando naquele momento. A gente também conta com um trabalho super gratificante da Secretaria de Justiça, que são as tornozeleiras eletrônicas, que a mulher também fica com um botão para que ela possa acionar no caso desse agressor está chegando próximo, né? Se aproximar dessa mulher. E é importante dizer que essa tornozeleira ela tem aplicabilidade apenas pela juíza, né? Então, só a juíza pode determinar essa aplicabilidade dessa tornozeleira. E a gente tem uma central dentro da Sejus que a gente conta com todo um aparato de profissionais para que a gente possa proteger essas mulheres. Sim, infelizmente, as agressões, como elas são cada vez mais graves, elas deixam cada vez mais sequelas, né? E aí, já tem, assim, recentemente, né, eu digo 2016, saiu uma nova lei que obriga que o SUS ele atenda com prioridade, né, cirurgias reparadoras, né, encaminhamento à aquisição de próteses para que as mulheres que forem vítimas de violência e tiveram essa ofensa às suas integridades físicas, elas possam restaurar, né, a sua autoestima e também conseguir passar por esse ciclo de violência. É muito importante. Então, isso é muito importante. Nós já tivemos vários casos aqui na Delegacia de Fortaleza que ocorreu essa parceria e as mulheres resgataram a sua autoestima. E é de extrema importância, eu acho, a gente usar esse espaço aqui, né, para lembrar da importância, nunca é demais lembrar da importância de denunciar, né? Você ouviu, se passou na rua e viu alguém sendo agredido, uma mulher sendo agredida, você pode evitar ali que ela morra. Né? Você ser parceira, você pensar que, na verdade, poderia ser você também, porque o caso de violência, com certeza as mulheres, quando começaram o relacionamento, nunca imaginaram que estariam naquela situação. Inclusive, né? Eu digo muito isso, ninguém começa a namorar levando um tapa.
né? Então, a gente precisa estar atento aos sinais dos nossos possíveis agressores. Que batom é esse? Eu posso escolher a sua roupa, essa roupa está muito transparente, aonde é que você estava, porque a gente começa a confundir o cuidado, né? Achar que aquela pessoa gosta de mim, não está cuidando de mim, na verdade. Ela está, na verdade, te oprimindo, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com esses possíveis agressores. Onde é que você está todo o tempo? Que roupa é essa? Você não vai? Tira um selfie para mim, né? Tô aqui, vou bater um selfie aqui, tô com as meninas, realmente, só tem mulheres, né? Aqui fazendo essa reportagem. A gente sabe que acontece muito isso, então a gente precisa ficar atento. Ninguém namora levando um tapa, mas é possível, sim, a gente reconhecer em todo o processo esse possível futuro agressor. E eu quero colocar que o agressor, ele não muda, né? Ele, infelizmente, há uma gradação da violência e não a mudança de um comportamento violento. Então, por isso que é importante que as mulheres identifiquem e logo, na verdade, tomem as decisões corretas para a preservação de suas vidas. Não, isso é muito importante porque muitas vezes essas mulheres elas não saem dos relacionamentos porque acham que ali é uma fase, que ele vai mudar, que ele vai melhorar e não muda nada. Gente, olha, o papo muito gostoso e muito, assim, eu acho que é muito importante para que as pessoas pudessem, esclareceu muita coisa para as pessoas. Mas antes de terminar, eu gostaria que cada um de vocês desse um recadinho final. Pode ser, Camila? Claro. Depois, doutora Reina. Eu queria só dizer para vocês que, em nome do governo do estado do Ceará, nós estamos completamente à disposição. A gente hoje possui 10 delegacias espalhadas em todo o território do estado do Ceará, mas a gente também tem outras delegacias que têm obrigação de atender qualquer mulher em situação de violência. A gente tem os CIOPs, então Disque 190. Vamos ter sororidade também entre nós mulheres e compreender que elas precisam do apoio de você, mãe, filha, tia, amiga, madrinha, prima, para que a gente possa acolher essas mulheres. Vamos levar essas mulheres para que elas possam ter uma outra vida, um outro relacionamento que seja mais saudável, mais construtivo, para que a gente possa, na verdade, apoiar, libertar e acolher todas essas mulheres que estão em situação de violência e dar acesso a elas à justiça, porque é isso que as nossas mulheres merecem. Dizer que a Lei Maria da Penha, nos seus 12 anos, né, cumpriu o seu papel de realmente garantir os direitos das vítimas de violência. Mas a garantia, a efetiva da vida de cada uma, depende da posição de cada uma. Então, que as mulheres acreditem, que as mulheres saibam procurar os órgãos que realmente trabalham nesse combate à violência, para que hoje, posteriormente, nós possamos comemorar um dia, né, a total erradicação da violência contra a mulher no Brasil. Nós trabalhamos diuturnamente nisso. Eu quero que a minha filha, ela vivencie um Brasil diferente. Então é isso que nós acreditamos, é isso que nós lutamos, é isso que nós pregamos. Obrigada pela participação de vocês, né, pela contribuição, na verdade, que foi de extrema importância, e dizer também que meta a colher de pau, meta a sua voz, denuncie também, né? E participe do programa, dando sugestão. Eu e a Camila, na próxima semana, estaremos de volta, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tchau.